Olá, pessoal, bem-vindos para mais uma aula nossa de álgebra linear, agora efetivamente, realmente entrando num curso de álgebra linear. Acabaram as nossas revisões de matrizes, termos lineares e determinantes, e agora nós vamos entrar propriamente dito no campo da álgebra linear. Nessa oitava aula, também vou dividir em duas partes. A partir de agora, como é um curso de álgebra, né? A gente acaba tendo que escrever bastante, tentar ser o mais claro possível. Poderia fazer essa aula em uma única aula, porém ela ficaria muito extensa. E a ideia é que a parte 1 e a parte 2 não sejam assuntos distintos, mas continuação explícita dessa nossa aula de hoje, tá certo? Nessa aula, na oitava aula, na parte 1 dessa oitava aula. E, efetivamente, nessa aula, nós só vamos falar de espaços vetoriais. O que seriam espaços vetoriais? No final da última aula eu comentei, é onde toda a álgebra linear acontece, e nessa oitava aula a gente vai ver o que é preciso para que um conjunto tenha estrutura algébrica de ser espaço vetorial. Quais são as condições que um conjunto precisa ter para que a gente tenha ali um espaço vetorial e, portanto, todas as ferramentas da álgebra linear funcionem perfeitamente. Então, vou começar a projetar a bancada aqui, já dando o panorama de como que seria a nossa aula, e a gente já começa com uma motivação, né, do que seria a ideia de um espaço vetorial. Ok, já está aparecendo aí para vocês, então vamos lá. Pessoal, para eu poder começar a questão do espaço vetorial, o que seria um espaço vetorial, eu vou voltar aqui com vocês. Muitos de vocês conhecem já esse conjunto V3. Que conjunto que é isso? É o conjunto dos vetores da geometria analítica, né? Lá daquela geometria analítica vetorial, quando a gente trabalha com equações de retas, de planos, equação vetorial da reta, equação vetorial do plano, enfim. A gente trabalha nesse conjunto de vetores, ou seja, isso aqui é aquele conjunto de segmentos orientados. Perfeito? Conjunto de vetores. Então, nesse caso, para motivar a ideia, eu quero pegar aqui 3 vetores pertencentes a V3. Então, o padrão que a gente usa lá em VGA, né? Eu chamei esse aqui de x1, x2 e x3. Vou pegar aqui um vetor V, que eu vou chamar de y1, y2 e y3. Você poderia chamar com as coordenadas que você bem quisesse. E vou pegar aqui um Z, que eu vou chamar ele de Z1, Z2 e Z3. Além disso, eu vou pegar 2 escalares, alfa e beta, pertencentes aos reais. Lembrando que isso aqui é para dar a ideia motivacional do que é um espaço vetorial. Perfeito? Bom, peguei 3 vetores aleatórios, tá? Para chegar nas definições que eu vou querer, e 2 escalares aleatórios no conjunto dos números reais. 2 números reais e 3 vetores lá da geometria analítica. E lá, se vocês se lembram, na geometria analítica, a gente definiu uma operação de soma entre 2 vetores. O que era somar? Ela tinha sua interpretação geométrica. Somar 2 vetores significa que você pega um vetor, coloca na extremidade do outro, a origem de um na extremidade do outro, e tecnicamente somar 2 vetores você fecha o triângulo, né? A origem com a origem com a extremidade, você tem a origem com a extremidade. Então, matematicamente falando, somar 2 vetores, quando a gente já tinha as coordenadas de um vetor, aqui no caso eu tenho as coordenadas do vetor e uma determinada base, né? Era pegar a primeira coordenada com a primeira coordenada, segunda coordenada com a segunda coordenada e a terceira coordenada com a terceira coordenada. Essa daqui era a definição da soma, ou seja, esse mais esse mais esse mais esse. Por que a soma era assim? Porque ela foi definida assim. Tá certo? Essa foi a soma que foi estipulada para o conjunto de vetores. Ela tem uma interpretação física e não apenas matemática. Tá certo? Então, essa é a soma de vetores. E também, vocês devem se lembrar que existe uma operação de multiplicação de um número por um vetor. Pessoal, essa multiplicação de número por vetor, o resultado é vetor. O que acontece lá? Em VGA, se o alfa é positivo, eu posso aumentar ou diminuir o meu vetor, né? Se o alfa for um número entre 0 e 1, eu vou pegar o vetor original, diminuir ele. Se o alfa for um número maior do que 1, eu aumento o vetor e mantenho o sentido.
do vetor U e do vetor alfa U. Se o alfa é negativo, a gente tem vetores em sentidos opostos, mas não é o foco aqui. O que eu quero dizer para vocês é que esse alfa ele aumenta ou diminui o tamanho do vetor U, ou inverte ou não o sentido dele. Né? Se o alfa for igual a zero, a gente tem um vetor nulo. E a gente viu que a definição algébrica disso daqui era que eu pegava todas as entradas do vetor e multiplicava por esse alfa. Assim foi definido. Isso daqui é uma definição de como eram as propriedades, as operações que, consequentemente, levam a determinadas propriedades de vetores. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: eu quero focar apenas na soma. Ou seja, veja bem, eu peguei um conjunto, certo? De vetores. Peguei 3 vetores desse conjunto e 2 escalares nos números reais. Então, quer dizer que além do conjunto, eu preciso de um, digamos, a gente chama de corpo. Mas um conjunto dos números reais a princípio ainda. E eu defini 2 operações, uma de soma e uma de produto de número por vetor. Pessoal, não é produto escalar entre vetores, é produto de número por vetor. E agora eu quero focar apenas nessa definição de adição. Na definição de adição, claramente a gente consegue perceber, e eu vou chamar de A1, a primeira observação, por enquanto, da operação de soma. Então, adição, primeira observação, adição 1. A gente consegue perceber sem muita dificuldade que U mais V é igual a V mais U. Eu não vou abrir essas contas, as que forem necessárias a gente abre. Mas, ó, o que é U mais V? Pela definição, U mais V é x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3. Pessoal, isso aqui são números reais. Números reais, tanto faz você somar números reais, porque as entradas dos vetores são números, né? Tanto faz a gente somar x1 mais y1, quanto y1 mais x1, y2 mais x2, y3 mais x3. Porque no conjunto dos números reais, a operação de soma, ela é comutativa, tá certo? Quando você fizer isso, vai dar y1 mais x1, y2 mais x2, y3 mais x3, que é nada mais, nada menos do que v mais u. Eu troco a ordem, perfeito? Segunda observação que eu quero colocar aqui para vocês. Claramente, a gente sabe, veja bem, essa daqui eu acho que talvez eu precise abrir. Não importa quantos vetores você vai somar. Aqui é UVW, tá, gente? Vou fazer uma correçãozinha. UVW, tá? Não importa quantos vetores você vai somar. Não importa se você vai somar os dois últimos e o resultado que der dessa soma você vai somar com esse, ou somar esses 2 primeiros e o terceiro somar com o resultado da soma dos 2 primeiros. Aqui talvez eu precise abrir, quer ver, ó? De fato, vamos puxar uma flechinha aqui para vocês entenderem. Quem que é U mais V mais W? Lembrando, tá, gente? A gente vai ter que abrir muita conta nessa aula. Muita conta, tem muita informação. Esse cara aqui seria eu pegar o x1, x2, x3, mais, abre outro parênteses, né? y1, y2, y3, mais z1, z2, z3. Pela questão do parênteses, a gente vai somar primeiro esses dois aqui de acordo com a definição de soma que eu coloquei. Então, passando aqui para a linha de baixo, isso é igual a x1, x2, x3, eu mantenho, mais, aí aqui vai ficar y1 mais z1, y2 mais z2, y3 mais z3. Ok? Bom, pela definição de soma, somar 2 vetores, isso aqui é um vetor, isso aqui é outro vetor. É eu somar a primeira com a primeira. Então, essa outra operação, ela já vai ficar assim, né? x1 mais y1 mais z1, ou seja, vai somar todo mundo. x2 mais y2 mais z2 e x3 mais y3 mais z3. Veja bem o que eu vou fazer aqui agora. Como isso aqui é tudo um número real, tanto faz eu somar esse mais esse, depois esse mais esse, depois esse com esse, depois esse com esse. Não importa a ordem que você vai somar. Seja x1 mais y1 depois o z1, seja o y1 com o z1 depois o x1, x1, z1, y1. Não importa. Então, eu vou escrever isso aqui de uma forma que me seja conveniente para mostrar que vale essa igualdade que eu coloquei aqui em A2. Quando eu fizer isso daqui,
eu quero escrever ele desse jeito aqui agora. Eu comecei com esse daqui. Então, agora eu vou fazer assim, ó, x1 mais y1, vírgula, x2 mais y2, vírgula, x3 mais y3, mais z1, z2, z3. Eu posso fazer isso, quebrar em dois vetores de novo, aqui que era dois vetores, só que agora eu quebrei com o x1. Por que que eu fiz isso? Porque aqui agora, esse cara que está aqui, ele é a soma de U mais V, esses dois aqui é a soma de U mais V, e esse que sobrou é o W. Moral da história, eu acabei de mostrar que U mais V mais W é a mesma coisa que U mais V mais W. Tá? Abri essas contas para mostrar para vocês por quê. Que a propriedade A2 ela é válida. Essa propriedade, segundo a observação da adição, tanto faz você somar os... A ordem não importa, tá certo? De soma. É isso que ele está querendo dizer aqui. Terceira situação que a gente precisa colocar aqui, vou chamar essa aqui de A3. Vou chamar essa observação aqui de A3. Pessoal, dentro do conjunto V3 existe um elemento chamado vetor nulo, que todo mundo sabe que é o 0, 0, 0. Tal que, quando você pega qualquer U e soma com o vetor nulo, a gente sabe que isso dá o próprio U. Aqui eu não vou abrir as contas. Vocês há de concordar comigo que essa observação ela é verdadeira dentro do conjunto V3. Porque quando você pega o vetor U e soma com o vetor... Aliás, quando você pega qualquer vetor e soma com o vetor nulo, a gente sabe que dá o vetor nulo. Quem que é esse cara aqui, então? De algumas aulas a gente já falou até lá na parte de matrizes. No conjunto V3, esse cara ele vai ser o elemento neutro de qual operação? Da adição. Perfeito? Então, o vetor nulo é o elemento neutro da adição. Se você está lá no conjunto de matrizes, é as matrizes com todas as entradas nulas, a matriz nula. Se você está no conjunto dos números reais, o elemento neutro é o número zero, ou seja, cada conjunto tem o seu elemento neutro, dependendo da natureza de qual é o conjunto. E, por fim, a propriedade A4, são 4 propriedades que eu quero colocar da adição, da soma, certo? Dado um U pertencente a V3, né, o conjunto que eu coloquei ali, existe um vetor, depois a gente vai ver que esse vetor é único, menos U. Lá em geometria analítica, o que significa esse menos U? Colocar um menos na frente de um vetor é inverter o sentido do vetor. Então, dado o vetor U, eu tenho o vetor que não está no sentido oposto. Então, para qualquer vetor U, existe um vetor oposto. Não é? O oposto do vetor nulo acaba sendo, nem entra na questão aqui, acaba sendo ele mesmo, não tem sentido, mas satisfaz a propriedade. Qual a propriedade? O que acontece quando você soma um vetor com o seu oposto? É como se você tivesse mais com menos. Dá menos, menos com menos, isso aqui vai dar o vetor nulo. O que eu quero dizer com essa propriedade A4? Essa propriedade A4, ela está falando que, dado qualquer vetor, existe um vetor que eu estou denotando por menos U, que quando eu pego esse cara e somo com o U, eu vou obter o elemento neutro do conjunto que está dado na propriedade A3, que já foi garantida a sua existência. Então, quais são as 4 propriedades que a gente viu até agora? Que vale a troca, isso é ser associativo, perdão, comutativo, desculpa, que tanto faz a ordem da soma, a gente fala que isso daqui é comutativo, associativo, desculpa, ok? Existe um elemento neutro, de forma que quando você soma com qualquer vetor, dá o próprio vetor, e a partir da existência do elemento neutro, existe um elemento oposto, vamos chamar ele de elemento oposto, que no caso a gente chamava lá de vetor oposto, né? Existe um elemento oposto que quando você soma ele ao seu oposto, qualquer vetor somado ao seu oposto dá o elemento neutro aditivo. Perfeito? Acabou por aí? Não. Além disso, eu não falei ainda das propriedades da multiplicação de número por vetor. Se a gente pegar aqui, vocês vão perceber que essa propriedade aqui ela é válida. Deixa eu colocar na mesma ordem aqui. Pessoal, aqui eu não vou abrir as contas, eu só vou comentar. Todo mundo há de concordar comigo que
Se você pega um número e multiplica por um vetor, você vai pegar todas as entradas do vetor e vai multiplicar. Certo? Todas as entradas do vetor vai multiplicar por beta. Pega o resultado dessa multiplicação, então vai ficar assim, beta x1, beta x2, beta x3. Lembrando que o vetor U é x1, x2, x3. Quando você pega esse beta e multiplica, então fica beta x1, beta x2, beta x3. Agora pega esse resultado e multiplica por alfa. Quando você multiplicar por alfa, vai ficar alfa beta x1, alfa beta x2, alfa beta x3. Que dá na mesma de ser alfa beta x1, alfa beta x2, alfa beta x3. Ou seja, existe a possibilidade de você primeiro multiplicar os dois escalares e depois o vetor, né, os números, ou então pega um dos números, multiplica o vetor e pega o resultado e multiplica por esse número. Então essa propriedade aqui é fácil de enxergar. A M2 é o que a gente chama de propriedade distributiva. Será que vale a distributiva dentro do conjunto V3? E nós temos dois casos de distributiva, dois tipos de distributiva. Quais são os dois tipos de distributiva que a gente vai trabalhar? A primeira vai ser essa daqui, ó, alfa mais beta U. Isso é igual a alfa U mais beta U. Bom, por que distributiva? Tá aqui, ó. Será que essa propriedade é válida? Será que essa propriedade da multiplicação, pessoal, da multiplicação, porque isso aqui é número, né? Número mais número é número. Então, é um número vezes vetor. Então, é aquela propriedade da multiplicação. Bom, essa daqui, eu acho que é interessante eu abrir. Por quê? Ó, pois, vamos lá, pois. Vou abrir só essas, outras não vou abrir mais não, tá, pessoal? Quando você pegar alfa mais beta U, já vou adiantar as contas aqui. Isso aqui é a mesma coisa, vamos só colocar o vetor U aqui. x1, x2, x3. Ok? Isso daqui, eu vou pegar pela definição, ó, pela definição de produto de número por vetor, o número ele passa a multiplicar todas as entradas. Então, isso aqui vai ficar alfa mais beta x1, alfa mais beta x2, alfa mais beta x3. Alfa mais beta x3. E fecha. Agora, presta atenção numa coisa. x1, x2, x3 são números. São as coordenadas do vetor U. Alfa e beta são números. Então, quer dizer que aqui dentro agora, eu só tenho números. E a propriedade distributiva, ela é válida para números reais. A gente já sabe disso, acho que desde o ensino médio, do ensino fundamental, na verdade, a gente aprende propriedade distributiva entre números. Então, eu posso aplicar agora em cada uma dessas entradas a distributiva, de forma que fica alfa x1 mais beta x1, vírgula, alfa x2 mais beta x2, vírgula, alfa x3 mais beta x3. Quando a gente pegar agora e pensar em separar os vetores, isso daqui, ó, vou separar na soma de dois vetores. Por quê? Porque eu quero separar nessa situação aqui. Eu quero mostrar aqui, ó, a partir disso, aqui, e quero chegar nisso. Então, agora eu vou quebrar isso aqui, ó, como alfa x1, alfa x2, alfa x3, mais beta x1, beta x2, beta x3. E aqui, eu acho que a gente já pode ganhar tempo e serviço, que o alfa está aqui multiplicando aqui dentro. O que ele pode fazer? Passa para fora. É da definição, né? Se está para fora, vem para dentro. Quem está todo mundo aqui dentro, vem para fora. Então, o alfa vai vir para fora, vai ficar alfa, que multiplica x1, x2, x3, ou seja, alfa vezes U, mais beta vezes V. Ou seja, esse cara é igual a esse. Perfeito? Outra, ó, vale a propriedade do produto, que eu falei agora há pouco, a M1, vale a distributiva, e agora eu vou chamar de M3, esta outra que também é uma distributiva, só que aqui, ó, veja bem quem é a distributiva. A distributiva não é mais entre os escalares. Aqui a gente fala que é a distributiva em relação aos escalares. Aqui eu estou falando que é a distributiva em relação aos vetores. Eu posso vir aqui e mostrar de forma fácil. Isso daqui também é verdade, que vale essa propriedade. Como que eu faço isso? Calculo a soma, vai ficar x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3, as entradas. Pego o alfa e passo multiplicando. Separo os dois vetores e passo o alfa para fora.
Exatamente um processo parecido com o que eu fiz aqui na propriedade M2. E, por fim, todo mundo há de concordar comigo que o número 1, esse número 1 está lá no conjunto dos números reais, tá? Vezes o vetor U dá o próprio U. Ok? Bom, vou parar nessas 4 propriedades. Por quê? Porque isso daí é o que vai dar o pontapé para a definição da que a gente vai ver daqui a pouco. Moral da história. Eu fui lá e voltei no conjunto V3 da geometria analítica e mostrei para vocês o quê? Que existe uma definição de uma soma, dado um conjunto, tem uma soma definida e tem uma multiplicação de um número por um vetor. Pessoal, esse número mora aonde? Né? Que é a segunda operação, a de soma e a de produto. Não é produto entre os elementos de V3, é o produto de um número, que aqui para mim mora no conjunto dos números reais, e um elemento de V3. Tá certo? Com esta operação de soma e com a operação de multiplicação de número por vetor, eu defini 4 propriedades de soma, A1, A2, A3 e A4, e M1, M2, M3, M4 do produto. A1 vale a comutatividade, vale a associatividade, existe um elemento neutro aditivo e o fato de existir um elemento neutro aditivo, existe o elemento oposto. Se para todo U existir o elemento oposto de tal forma que a soma dá o neutro, ok, eu tenho 4 propriedades da adição satisfeita. E além disso, eu tenho essas 4 outras propriedades de quem? Da multiplicação. Vale a associatividade aqui dos escalares, vale a distributiva em relação aos escalares, vale a distributiva em relação aos vetores, e 1 vezes esse 1 morando no número conjunto, é o número 1, vezes o vetor U, que no caso aqui é o elemento do espaço, dá o próprio U. Perfeito? Ah, professor, isso daí eu já vi em VGA, é um caso particular. Bom, aqui agora eu vou rápido. Eu vou mostrar a resolução feita para vocês já, porque senão essa aula vai ficar muito comprida. Pega agora esse conjunto. Que conjunto é esse? Das matrizes M por N. Ok? E agora, eu já vou vir aqui e vou colocar exatamente a mesma ideia. Presta atenção que é a mesma ideia do que eu fiz para V3, só que agora não tem mais vetores, eu tenho matrizes. Então, eu peguei aqui uma matriz A, que a gente vai usar essa notação, A e J. Lembra que ela tem M linhas e N colunas. A B tem M linhas e N colunas, pois todos os elementos moram nesse MNR. Tá certo? Então, eu não fiz a matriz grandona, porque senão ia ocupar muita folha. Mas vocês lembrem que nessa notação aqui, A e J, quer dizer que eu tenho a matriz de A1, A2, A3, A4, A5, A2, A21, A22, A23, até a linha AM1, AM2, AMN. É a matriz M por N. No conjunto de matrizes, eu vou definir uma soma entre duas matrizes. Na verdade, eu já fiz isso lá atrás. Como que a gente define soma entre duas matrizes? Primeiro que elas precisam ter a mesma ordem, e somar duas matrizes quer dizer que eu pego cada posição de A e somo com a respectiva posição de B. Eu pego A11, somo com B11, A12, eu somo com B12, e assim por diante, até preencher todas as entradas. E o que é multiplicar um número por uma matriz? É pegar esse número e multiplicar todas as entradas da matriz. Perfeito? Não é apenas uma linha, não é uma coluna. É multiplicar todas as entradas. Perfeito? Vejam o que eu fiz e comparem com o exemplo anterior. Se vocês compararem com o exemplo anterior, eu peguei 3 elementos de V3. Eu peguei 3 elementos de MNR. MNR. Defini uma soma. Aqui a soma é completamente diferente aqui, né? Que eu estou somando matrizes. Peguei um número vezes uma matriz. Aqui eu peguei um número vezes um vetor. Ou seja, um número vezes um cara desse conjunto. Com isso, vou até deixar isso aqui de lado para ir comparando. Eu defino a propriedade A1. Todo mundo concorda comigo que A mais B é B mais A. Pois, afinal de contas, quando você vai somar duas matrizes, tanto faz que lá dentro da matriz, você está somando 2 mais 3 ou 3 mais 2. Então, tanto faz fazer A mais B é igual a B mais A. Também vale a associatividade. Por quê? Se você somar 3 matrizes, e você fizer A mais B, que é essa daqui, e somar uma terceira, depois tanto faz você fazer B mais C e somar com a A, cada entrada. Então, também vale essa mesma propriedade. Reparem, ó,
que é a mesma 1 e A2 do exemplo anterior. A mais B, B mais A, U mais V, V mais U. A mais B mais C, U mais V mais W, U mais V mais W, A mais B mais C. Eu quero, aí, lógico, aqui é ABC, aqui é o VW, porque aqui eu estou com vetores, aqui eu estou com matrizes. Perfeito? Mas vale a propriedade. Não vou demonstrar essa daqui, agora só quero comentar. A3. Existe, por acaso, uma matriz de tal forma que quando eu somo com ela dá a própria matriz A? Sim. Que matriz é essa? É a matriz nula, a matriz de zeros. Reparem que quem fazia esse papel na outra era o vetor nulo. O vetor nulo é 0, 0, 0. Qualquer vetor somado com o vetor nulo dá o próprio vetor. Qualquer matriz somada com a matriz de zeros vai dar a própria matriz A. Porque somar com a matriz nula, pela definição de soma, se aqui é A mais zero, então quer dizer que é A e J mais zero. Pois a matriz nula só tem zeros em suas entradas. Dá a própria A e J, que é a matriz A. Ok? E aí, a propriedade A4, será que ela também... Aqui eu vou colocar um risquinho aqui para diferenciar do número zero, tá? Para não ficar achando que é o número zero. Essa aqui é a matriz nula. Está escrito aqui embaixo. Dado uma matriz A, existe uma matriz menos A? Pessoal, o que é a matriz menos A? É eu pegar a matriz A e trocar o sinal de todas as entradas de A. Então, se essa é A e J, essa é menos A e J. O que acontece quando você pega e soma a matriz A com a sua oposta? Vai dar A e J menos A e J. A e J menos A e J dá zero para todo A e J, ou seja, é a matriz nula. Então, quer dizer que existe o elemento neutro e existe o elemento oposto. Matriz oposta nesse caso. Acabou por aí? Não. Bora virar a folha e vamos pensar na multiplicação. Quando você pega um número e multiplica dois números por uma matriz, ou multiplicar a matriz por um número e depois multiplicar pelo outro, também vale. Vale a distributiva entre duas matrizes? Vale. Não abri essas contas, mas estou afirmando para vocês. Vale a distributiva. Então, alfa, A, é assim. Você pega esse número e um número vezes a matriz, vai ficar alfa mais beta vezes cada A e J. Aí você faz a distributiva dentro da matriz, porque dentro da matriz é números. São números, né? Sendo números, eu posso fazer a distributiva entre números. O que ele está falando é como vale a distributiva entre números, eu consigo fazer a distributiva na matriz. Tá certo? De dois números com uma matriz. Não só isso. Aqui eu abri as contas, ó. Essa daqui eu esqueci que eu abri as contas. Dá uma olhada. Alfa mais beta A é alfa mais beta A e J. Pessoal, aqui é a representatividade de todas as entradas das matrizes, da matriz A. Todos os elementos estão representados aqui por essa simbologia. Como isso daqui é um número, é cada posição da linha I e coluna J da matriz, eu posso fazer a distributiva entre números. E aí eu tenho isso daqui, que é justamente a definição do produto de número vezes a matriz, mais a produto de número vezes a matriz. Então, isso aqui é até rápido para mostrar. A mesma coisa é essa. Vale a distributiva de número em relação... vale a distributiva em relação às matrizes? Eu posso fazer alfa A mais alfa B? Posso. O que é alfa A mais B? Bom, primeiro ele está mandando eu somar. Então, eu somo. Agora, esta soma está lá dentro, essa parte está lá dentro da matriz. Aqui é a representação de cada entrada da matriz. Cada entrada da matriz, ó, é número, número e número. Eu posso fazer distributiva de números. Eu faço a distributiva lá dentro da matriz de cada uma delas, separo, né, que no caso distributivo, no caso, faz isso, de forma que isso aqui é a definição de alfa A mais alfa B, ou seja, vale a igualdade. O que eu quero dizer para vocês, ó, a essência é completamente distinta, mas a operação é a mesma. Olha quem que era a operação M1 aqui. A operação M1 lado a lado. Quem que era a operação M2? Alfa mais beta U, alfa mais beta A. Isso tem que ser igual a alfa U mais beta U, da alfa A mais beta A. Quem que é a operação M3? É a distributiva em relação aos vetores. No caso aqui, em relação às matrizes. Também é válida. E, por fim, qual é a última propriedade que está faltando? Será que 1 vezes o número 1, não a matriz da identidade, hein? Cuidado. O número 1, até aqui eu tinha colocado a identidade por força de hábito, que é verdade, mas não é produto entre matrizes. Aqui é produto de número vezes matriz, certo? 1 vezes o A.
isso da própria matriz A, porque você está pegando cada entrada da matriz e multiplicando por 1. Então, isso da própria matriz A. Bom, o que eu quero dizer com essas duas situações? A conclusão está aqui, ó. Conclusão eu deixei aqui. Por mais que o espaço, os conjuntos, ó, força do hábito, que o conjunto V3 e o conjunto das matrizes de N linhas e N colunas são completamente distintos em sua natureza, pois uns são matrizes, outros são vetores. Matriz não tem interpretação geométrica, vetor, segmento orientado, né? É um conjunto de segmentos orientados, ou seja, eles têm naturezas completamente distintas. Por mais que eles sejam conjuntos distintos, eles têm comportamentos coincidentes em relação à operação de soma entre os elementos do conjunto e a multiplicação por escalar. Escalar é um número. Esse tipo de situação é o que define um espaço vetorial. Perfeito? O conjunto V3, ele é um espaço vetorial. O conjunto de matrizes, ele é um espaço vetorial. Por quê? Porque, olha só, eu vou colocar a definição aqui, mas já quero falar para vocês armazenarem por essa discussão que a gente fez até agora. Por que o conjunto V3 e o conjunto MN, o conjunto de matrizes, de M linhas e N colunas, são espaços vetoriais? Porque nesses dois conjuntos, primeira coisa, eu consegui definir uma soma. Segunda coisa, eu consegui definir uma operação de produto de número pelo elemento do conjunto e na soma satisfaz aquelas 4 propriedades e na multiplicação satisfaz aquelas 4 propriedades. Então, o que um conjunto precisa ter para que ele seja um espaço vetorial? Aqui entra a ideia do que é um espaço vetorial. Não confunda espaço vetorial com espaço de vetores. Espaço, vetores para nós agora vai ter outra conotação. O espaço V3 é um espaço vetorial de vetores. Vetores, vocês conhecem até então como segmento orientado, flechinha. Matriz não tem flecha, matriz não tem orientação. Perfeito? Então, o que é um espaço vetorial? O espaço vetorial, assim foi chamado, de todo o conjunto V. Pessoal, sobre R é porque eu preciso pegar o escalar. O escalar, lembra dos números que fazem a distributiva e tudo mais? Ele precisa morar num conjunto. Para nós aqui, eu vou fazer algumas observações. Já vou falar isso, provavelmente acho que é na outra aula, não lembro se é nessa ou na outra aula. Mas já adiantando, eu sei que eu consigo definir espaço vetorial sobre o conjunto dos números complexos. Só que não vai ser o foco do nosso curso. A gente sempre vai trabalhar com os números, com a operação de produto, que daqui a pouco eu vou mostrar, no conjunto dos números reais. Perfeito? Então, o que é um espaço vetorial? Ele é um conjunto se e somente se satisfazer tudo isso daqui. Primeira coisa, tem que existir uma adição. Como essa adição vai ser definida, cada conjunto tem a forma que vai ser definida a sua adição. Os vetores têm a sua forma, as matrizes têm a sua forma. Daqui a pouco a gente vai ver. Os polinômios têm sua forma, as funções têm sua forma de soma. Então, eu preciso definir uma soma nesse conjunto. Esta soma, aqui só para vocês entenderem, eu peguei um elemento de V com um elemento de V e a soma mora em V. Perfeito? É só isso. Esta soma tem que satisfazer aquelas 4 propriedades, que eu chamei de A1, A2, A3 e A4. E isso é o pontapé do que é para ser espaço vetorial. Primeira parte, o que um espaço vetorial precisa satisfazer? Tem que ter uma soma. Daqui, como eu já falei, tem que ter um produto de número pelo elemento do conjunto. Esta soma tem que satisfazer essas 4 propriedades. Não interessa qual que é o conjunto V. Eu vou pegar 2 elementos do conjunto V e tem que valer a comutatividade, não importa a ordem da soma. Tem que valer a associatividade, não importa a ordem que você soma os elementos, o resultado vai dar sempre o mesmo. Tem que existir um elemento neutro em relação a essa adição, de forma que quando você soma ele com qualquer elemento deste conjunto, dá o próprio elemento, e a partir do elemento neutro, todo elemento U admite um elemento oposto, que quando você soma o cara com o seu oposto, dá o elemento neutro. Pessoal, aqui não é número 0. Zero. Esse 0 era o vetor nulo lá em V3. Esse 0 era a matriz nula no conjunto de matrizes. No conjunto de funções contínuas, que a gente vai ver, esse 0 é a função identicamente nula, seja lá o que significa isso por enquanto.
Então, ó, para ser espaço vetorial, precisa satisfazer esta condição 1, que é a soma e suas 4 propriedades, e, além disso, precisa satisfazer esta operação aqui. Pessoal, a ideia do sobre R é porque a multiplicação, ela pega um número no conjunto dos reais, um elemento no V, e o resto... Eu fiz uma bolinha bem escrota aqui, tá, pessoal? Para vocês entenderem que é um produto. Mas, na prática, a gente nem vai usar ela. A gente sempre usa essa notação, alfa vezes V mesmo. Sem a bolinha, que já está subentendido que o produto é um pinguinho aqui assim, ou é um nada mesmo. Perfeito? Eu pego um número real e um V do conjunto V, de tal forma que número vezes o V é um cara que mora em V. Lá, para vocês entenderem, V3. Quando eu estava em V3, o número vezes o vetor era um vetor, ou seja, morava em V3. Quando eu estava no conjunto de matrizes, um número vezes uma matriz, por definição, é pegar todo o número e multiplicar todas as entradas da matriz. Dava uma nova matriz, ou seja, mora no próprio conjunto. Perfeito? E, além de satisfazer esta operação tem que satisfazer aquelas 4 propriedades, que é a questão da... Não importa a ordem da multiplicação dos escalares, vale a distributiva em relação ao escalar, vale a distributiva em relação aos elementos do conjunto, e aqui é o 1, pessoal. Esse 1 aqui é bom enfatizar. É o 1 que mora no conjunto dos números reais. Tá? 1 vezes qualquer cara de V dá o próprio cara de V. Perfeito? Com isso daqui, a gente tem a estrutura. O conjunto V deixou de ser conjunto e passa a ser um espaço vetorial. Então, quando que um conjunto se torna espaço vetorial? Quando ele satisfaz 1 e 2. Lembrando que 1 e 2 aqui é 1 tem uma soma, e a soma satisfaz essas 4 propriedades. Tenho um produto, e ele satisfaz essas 4 propriedades do produto. Se falhar pelo menos uma delas, não adianta, o conjunto não é espaço vetorial, e isso dá um chabu do caramba em determinados assuntos que a gente vai ver. Perfeito? A aula de hoje e a próxima aula. Essa aula, parte 1, a gente está aqui entendendo o que é um espaço vetorial, qual é o terreno onde a álgebra linear acontece. Perfeito? Então, da mesma forma a gente que definiu sobre C, a gente define vetoriais sobre os complexos. Só que a gente não vai trabalhar com complexos, tá, gente? A gente não vai trabalhar com os complexos. Aqui seria a notação que eu ia utilizar no curso. Mas, na verdade, como eu só vou trabalhar com os reais, eu vou acabar apagando esses reais aqui. Perfeito? Qual que é a notação que a gente usa para espaço vetorial? É o conjunto V, é um espaço vetorial que foi definido uma soma e um produto. Sobre os conjuntos reais. Pessoal, esse produto aqui é o produto do número que mora nos reais por um elemento daqui. Não é produto entre 2 caras daqui. Cuidado com isso. Perfeito? Então, essa daqui seria uma observação. E eu vou colocar aqui alguns exemplos. E aí a gente vai começar alguns exemplos aqui do que são espaços vetoriais. E na próxima aula a gente vai fazer mais exemplos. É uma continuação explícita para que essa aula não fique muito comprida. Então, primeiro exemplo que eu quero colocar aqui para vocês. A gente já sabe, eu não vou abrir as contas. Os que forem necessários, eu abro a conta. Tá certo? Eu quero abrir a conta, pelo menos de um deles. Na verdade, eu nem vou abrir a conta. Eu já vou mostrar as contas abertas, porque senão a gente não consegue terminar isso daqui. Tá certo? Fica muito extenso. O conjunto dos números reais, ele é mais do que um conjunto. Ele é um espaço vetorial. Quais operações que foram definidas no conjunto dos reais? A soma usual, a gente chama de soma usual. Pega 2 números, 2 mais 3, 3 mais 4, 4 mais 5, 2 mais 3, 5, 3 mais 3, 6, enfim. É a soma usual dentro do conjunto dos números reais. E produto de número, aqui no caso, acaba sendo o produto de número por número. 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8, porque nós estamos no conjunto dos reais. O que eu quero dizer é que o conjunto dos números reais, com a operação de soma e produto de número por um cara dos conjuntos reais, que é número também, satisfaz aquelas propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4. É fácil provar isso. Não tem que ficar falando muito sobre esse daqui.
O R2, pessoal, o que é o R2? R2 é o conjunto de pontos do plano cartesiano, no caso. Né? A gente poderia desenhar o plano cartesiano e o conjunto R2, R ao quadrado aqui, R2, sei lá, a gente fala R2, R3, R4, né? São os pares x1 e x2 de tal forma que x1 e x2 são números reais. É um ponto xy, poderia chamar de xy aqui também, não tem problema nenhum. E lá no R2, a gente define, por exemplo, a soma, né? Acaba sendo parecido com a soma de vetores, tá vendo? Ó? Sendo com a soma de vetores. Ou seja, eu defini uma soma. É somar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante. Multiplicação por escalar. Eu pego um número vezes um cara do conjunto do R2, tá vendo? Ó, por isso que aqui é x1 e x2. E eu defino desse jeito. O R2 também é espaço vetorial. Ok? E para finalizar, aí os outros exemplos vão ficar para a próxima aula. Eu quero colocar o Rn. O Rn, na verdade, é um caso geral, onde eu tenho cada cara que mora aqui é uma N-upla de valores. Então, é um x1, x2, x3, x4, xn. Perfeito? Cada um desses x mora no conjunto dos reais. Como que eu defino a adição entre dois caras que moram em Rn? Como que eu defino a adição entre dois caras que moram em Rn? Eu pego, ó, pode ver que eu chamei x, é um x sem índice, né? Esse x vai ser um cara, x1, x2, x3, x4, xn, certo? E o meu y vai ser um y1, y2, y3, yn, ou seja, esse símbolo aqui, ó, esse, é esse, e esse, é esse, tá? Para vocês não se perderem, ok? Então, como que eu defino a soma no Rn? Lembrando, para ser espaço vetorial, eu tenho que pegar um conjunto, definir uma soma, definir um produto de um número por um cara do conjunto e tem que satisfazer as 4 propriedades da soma e as 4 propriedades do produto. Perfeito? A adição eu defino como sendo ó, x1 mais y1, x2 mais y2, x3 mais y3, xn mais yn. Ou seja, primeiro, segundo, terceiro, último com último e somo. Número por vetor. Tudo bem. Número vezes o elemento do conjunto. Eu vou pegar e multiplicar todas as entradas por esse número. Esse cara é um espaço vetorial. Como que eu provo? A álgebra tem muito dessa de provar. Como que eu provo que esse cara é um espaço vetorial? Eu tenho que mostrar que vale as propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, a partir desta soma e desta multiplicação que assim foi definida. Para a gente ganhar tempo, óbvio que eu vou colocar aqui para vocês. Certo? Pessoal, para não confundir tanto, tá um pouquinho rabiscado aqui, porque eu mudei as letras que eu acho que ia ficar melhor. Eu chamei de xão, pertencente ao Rn, yzão, pertencente ao Rn, e o zão, pertencente ao Rn. Então, eu tenho 3 elementos. Futuramente, eu vou pegar um alfa e um beta. Lembra que eu fiz isso para V3, para MNR. Tá? Mais um que eu estou demonstrando, na verdade. Aqui já está pronto. Ó, propriedade A1. Tá pronta aqui, ó. Quem que era a propriedade A1? Que tanto faz você pegar x mais y, você tem que dar y mais x. Por quê? O que é x mais y? Por definição, é pegar o x mais o y. Ó, só abrir aqui quem que era o xão e o yzão. Somei os dois, pela própria definição de adição que o conjunto me deu. Ok? Somei os dois. Inverti a soma. y1, x1, porque esse aqui é número, então eu posso. y2, x2, yn, xn. E isso é a mesma coisa que y mais x. Ou seja, vale a primeira propriedade, A1, vale a comutatividade. Segunda que eu mostrei, tá aqui, ó, é A2. Aqui, aqui. Perceba que tanto faz você somar y mais z e depois somar com x, ou fazer x mais y e somar com z. Como que eu fiz essas contas? Pessoal, aqui não decora, é linha de raciocínio. Se você sabe que é espaço vetorial, você sabe que essa igualdade é satisfeita. Você só precisa pensar de uma forma de como que você vai escrever de forma que você parta disso e chegue nisso. Se você não sabe se é espaço vetorial, talvez isso fale. A gente vai ver na próxima aula casos, tá? Nas próximas aulas, quando eu falar de subespaço, casos de não ser subespaço, tá certo? Enfim. Como que eu fiz? Ó, eu abri ó, os 3 vetores, chamei o x mais o y e o z, que é o xão, yzão, zão. Como está dentro do parênteses, eu primeiro realizei a soma aqui.
Agora eu realizei a soma dos 3. Uma vez que isso aqui são números reais, eu posso quebrar isso da forma que me é conveniente, igual eu fiz com o vetor. E eu quebrei ele como x1, y1, por quê? Por que eu quebrei com o x1, y1 e separei do z1? Igual tá aqui, z1, z2, zn. Por que eu separei? Porque eu queria mostrar que é possível essa propriedade. Então aqui eu quebrei no x1 com o y1, x2 com o y2 e separei o z1, z2, zn, que dá esta propriedade aqui. Tirando a folha. Próxima, qual que era? A existência do elemento neutro. Existe um elemento neutro nesse conjunto? Existe. É o zero, eu coloquei uma barrinha aqui, que é composto pelo 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, ele existe. Ele existe, esse cara. Quando eu faço x mais 0, xão mais 0, que é o x1, xn mais 0, 0, 0, 0, por definição de soma, é somar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e assim por diante. Só que o que dá x1 mais 0? Dá o próprio x1. x2 mais 0 dá o próprio x2. xn mais 0 dá o próprio xn, ou seja, eu obtive o próprio x. Existe um zero de tal forma que quando eu faço x mais 0, dá o próprio x. Quarta propriedade da soma. Tá aqui. Quarta propriedade da soma. Dado x, existe o oposto de x? Quem que seria menos x? É menos x1, menos x2, menos x3, menos xn. É trocar o sinal de cada entrada. É o oposto. O que acontece quando você faz x mais menos x? Vai ficar, ó, x mais o menos x. Só que a gente sabe que isso aqui vai dar x1 mais com menos dá menos. Então, x1 menos x1, x2 menos x2, xn menos xn, que vai dar o quê? 0, 0, 0, que não é o número 0. É o elemento neutro aditivo da A3. Ou seja, aqui eu tenho que satisfaz as 4 propriedades da adição. E da multiplicação? É verdade? Bem mais fácil de ver essas daqui, tá, pessoal? Alfa mais beta vezes o x é a mesma coisa que alfa, beta, x. Por quê? Ó, alfa mantém para fora. O que é beta x? É beta x1, beta x2, beta x3, beta xn. Agora pega esse alfa e passa para dentro. Vai ficar o alfa multiplicando todas as entradas. Agora pega o alfa e o beta que está em todas e joga para fora. Vale a propriedade. Fica alfa beta vezes o x. Vale a distributiva em relação aos escalares? Vale. Aqui. Vale a distributiva? Vale. Se você pegar aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz, eu só substituí o x pela expressão aberta dele. E aí eu peguei esse alfa mais beta, e o alfa mais beta eu saí multiplicando entrada por entrada. Alfa mais beta x1, alfa mais beta x2, alfa mais beta xm. Por isso aqui ser números, eu fiz a distributiva em cada entrada. Ó, alfa 1, alfa x1 mais beta x1. Alfa xn mais beta xm. Entrada por entrada. Esses 3 pontinhos aqui quer dizer que eu fui continuando a mesma coisa entre todas as entradas, né? Nem precisava explicar isso. E agora o que eu fiz? Eu separei em 2. Alfa x1, beta x1, alfa x2, beta x2, alfa xn, beta xn em 2 somas. Joguei o alfa para fora. Joguei o beta para fora, ficou alfa x mais beta x, ou seja, vale a distributiva. O mesmo vai valer para a distributiva em relação ao escalar. Tá aqui, propriedade M3, e a M4 juntas aí já aparecendo. Se a gente pegar aqui a M3, ó, vale essa distributiva? Vale. Primeiro eu fui lá e somei. Depois eu peguei esse alfa e passei ele multiplicando todas as entradas. Depois eu fiz a distributiva em todas as entradas. Separei em 2 vetores, joguei o alfa para fora e vale essa propriedade. E a 1 vezes x é igual a 1 vezes x1, x2, x3, xn, que é o próprio x que a gente já obteve. Perfeito? Bom, pessoal, essa aula eu vou parar por aqui. E na próxima aula, a gente já vai continuar com outros exemplos de espaço vetorial, tá certo? E o que a gente chama de exemplos não usuais, perfeito? Não vamos mudar de assunto, apenas a gente vai quebrar aqui, e na próxima aula, na parte 2, a gente já continua direto, lembrando já e ciente das propriedades A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4. Então, espero vocês nas próximas aulas. Como eu sempre digo, por favor, passem esse vídeo adiante, estudem e estamos aí para quaisquer dúvidas. Então, um grande abraço a todos e até mais.